Fala aí se você não tem um cabeleireiro aí na sua cidade que não tem o cabelo desse jeito. Toda cidade tem um cabeleireiro com esse cabelo aí. Saudações baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos ao primeiro Novidades da Semana de 2025. Estamos no dia 3 de janeiro gravando esse vídeo aqui pra vocês e trazendo aqui alguns anúncios que foram feitos ao longo dessa semana de Natal e Ano Novo. Mas depois do recadinho eu converso com vocês. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Bom, gente, já vou avisando que não temos muitas coisas. Pela primeira vez na história desse canal não temos nenhum lançamento, nenhum anúncio de McFarlane Toys DC Multiverse e Marvel Legends. Então essas duas empresas não entrarão no nosso vídeo, mas isso não significa que não tivemos coisas bacanas. É lógico que essas 2 semanas não tivemos muitas coisas porque as empresas estão em recesso por conta das festas de final de ano, mas não significa que não tivemos coisas interessantes. Então eu vou começar pela Hasbro. O que eu vou trazer pra vocês, na verdade, é uma linha de brinquedos voltada para o público infantil, mas que envolve o Homem-Aranha, mais precisamente o Venom, porque é uma linha chamada Venomverse, e eu trouxe mais por curiosidade assim mesmo, porque eu achei bem interessante, porque relembrou aquelas figuras do começo dos anos 2000 da Toy Biz, que eles lançavam aí umas figuras muito loucas. Então a gente pode ver aqui que tem um dinossauro Venom, cara, olha isso. Isso pra criança é muito legal. Então temos aqui ele com a lingona engolindo um duende verde, que provavelmente estará numa segunda wave, mas é bem legal, cara. Aí você fala, poxa, mas você tá trazendo um dinossauro venomizado, né? Afinal, que coisa mais sem graça. Não, mas é legal porque, olha só que bonitinho, temos o Homem-Aranha, vejam que não são figuras articuladas, ó, então elas possuem aí poucos pontos de articulação, lembra muito Titan Heroes, na verdade, mas o que é interessante é justamente essa nostalgia ali do começo dos anos 2000, que tínhamos várias figuras desse estilo rodando pela Toy Biz, era bem interessante. Então a gente tem o Homem-Aranha aqui, que ele pode colocar um colete Venom, com a cabecinha do Venom ali, e ter as armas, e temos também aqui, ó, um Venom bonitão, e ó, temos o Miles Morales, que também se veste de Venom verde. Esse Miles tá legal, esse uniforme, né? Bonitinho, mas como eu disse, são figuras voltadas para o público infantil. E aqui a gente tem um Venom bonitão com asa e tal, lembrando até aquele pack do Venom com o Knu, mas olha que bonitão, cara. Ah, pra criança é legal, né? Então trouxe mais por curiosidade, porque realmente assim, acho que esse tipo de coisa traz crianças para o colecionismo, então incentiva aí uma nova geração de colecionadores. Aproveitando que nós estamos falando de Homem-Aranha, vamos para a Mafex, que trouxe finalmente a última figura ali dos 3 Homem-Aranhas do No Way Home, do Sem Volta Pra Casa, e a figura da vez é com o último uniforme ali do Tom Holland, que aparece no finalzinho do filme. E senhoras e senhores, que figura bonita, meu Deus do céu, gente. Olha, e o legal é que assim, a Mafex ela é muito boa em fazer essas figuras com detalhes, com texturas e tal, e esse tipo de textura que nós temos aqui no uniforme não aparece, por exemplo, em Marvel Legends, nem no SH Figuarts. Então assim, nem sequer dá pra ver no filme, pra falar a verdade, mas a gente sabe que se foi feito dessa maneira, provavelmente as artes conceituais que foram passadas pra empresa têm esses detalhes aí que passaram despercebidos. Olha a quantidade de textura e essa cor azul cintilante, linda demais, contrastando com o vermelho fosco. Eu adorei esse uniforme. Quem viu o review de Marvel Legends que eu fiz sabe que eu gostei bastante. Acho que é um dos melhores uniformes do Homem-Aranha do cinema. Espero que eles mantenham esse uniforme, ou pelo menos dê uma atualizada nele, mas sem mexer na essência, porque olha que coisa linda. E a Mafex tá de parabéns, hein? Olha que coisa fenomenal essa pintura. O rosto tá muito legal, a cor, como eu falei pra vocês, tá muito bonita, olha só. Com muitas articulações, o que é bem legal, olha só, mano. Cara, figura sensacional, hein? Olha que linda. E aí você deve estar se perguntando, ah, mas vem com o rostinho do Tom Holland? Lógico que vem, né, gente? Tá aqui, ó, bonitinho. Confesso que eu achei esse rosto do Tom Holland interessante, só porque eu achei o cabelo dele muito preto.
Não sei. Ele parece que pintou de preto. Parece aqueles velho que começa a ficar grisalho e passa tinta preta e fica aquele pretão assim. Então não parece? Mas enfim, tá bem bonito, cara. Ele vem com um copinho do Starbucks ali, o celular. Bem legal. E aqui os 4 rostos que vem com ele. Então vem com o olhinho normal, com o olhinho desconfiado, o olhinho muito arregalado, né, de sentido aranha. E a cabeça do Tom Holland que tá bem bonitinha. É, Mafex, mandou bem. E aqui os acessórios que vem com ele, ó. Bastante teiazinha, a máscara dele quando você tiver com a cabeça do Tom Holland, ou seja, figura muito bacana, muito bonita. Olha essa pose que linda. Então, Mafex tá de parabéns, fechou os 3 Homens-Aranhas aí com chave de ouro ou chave de aranha. Vamos para a Mezco, que trouxe para nós uma figura lindíssima do Doc Savage, famoso Doc Savage, o The Man of Bronze, ou o Homem Bronzeado. Olha que coisa fenomenal. Eu particularmente não gosto de figuras de roupinha, muito menos não gosto muito de figuras da Mezco quando eles fazem de super-herói, mas confesso que essa figura aqui tá linda, hein? Tá linda mesmo. Olha só, bem legal, bem fiel ao personagem, ó, com óculos, bem bonita, hein, gente? Cara, que figura sensacional. Aquele com rostinho pulp cover, não faço ideia do que seja, deve ser das revistas antigas, mais antigas, não sei. Desculpa, mas desconheço. Olha só que linda, cara. É, velho, tá bonita essa figura, hein? Todo musculoso, todo calvo, estilo Vegeta. Ó, fazendo cosplay de Bane. Bem legal, hein, mano? Aqui ele junto com Sombra, que já foi anunciado, né? Que eu já até mostrei pra vocês. E aqui todos os acessórios que vem com ele. Então ele vai vir com 4 rostos, né? 4 cabeças, pra falar a verdade. E aí vai vir com várias mãozinhas. Além disso, ele vem com tudo isso aqui de acessório. Olha só, várias granadas. Granada de fumaça, faquinha. Aqui uma trena. É um cantil de água, 3 cantil de água, caramba, ele tem sede, hein? É cantil de água, é isso? Sei lá, deve ser água, whisky, pinga. A arma dele futurista, ó, bússola, caramba, mano. Quantos acessórios interessantes. E aqui vem com uma roupinha rasgada pra você deixar ele todo sensual. E aqui o coletinho também. Bonitinho, hein, gente? Bem legal essa figura do Doc Savage. Mas isso aqui vem só na versão Deluxe. E essa versão vai custar $115. Ou seja, bem salgadinho. E a Mezco aproveitou também o lançamento do filme do Nosferatu, né? Que estreia agora em janeiro. E anunciou que já vai lançar uma figura do Nosferatu bem bonitinha também. Olha só que linda, mano. Bem legal, hein? Gostei. Agora não sei se é do Nosferatu do novo filme ou se é o do filme lá da década de 40, 50, 30, 20, 10, 1300 antes de Cristo. Bem legal. Então tá aí a Mezco mandando muito bem no Doc Savage. Indo agora pra Amazing Yamaguchi Revoltech, que tem nos surpreendido com figuras de altíssima qualidade, saindo um pouco daquele esquema todo poligonal, articulado, assim, extremamente articulado das figuras de super-heróis, e trouxe pra nós algumas coisas bem legais aqui que eu vou mostrar pra vocês. A primeira, cara, é isso daqui, que são teaserzinhos do Ninja Gaiden The Razor's Edge. Olha só que linda essa Kasumi, ou Kazumi, né? Sei lá como que chama. Então só temos essa imagem promocional e obviamente temos a imagem do Ryu Hayabusa, né? O protagonista. Olha que coisa linda, mano. Por enquanto temos só isso, não. Vejam que não é a imagem do boneco, porque você não tem nenhuma articulação, isso aqui é só uma imagem promocional, mas o boneco provavelmente vai ser fiel a esses visuais. Ainda no mundo dos games, a Revoltech anunciou essa figura aqui do Street Fighter 6, o Luke, e olha que coisinha linda, gente, que figura bonita. Tá rivalizando aí com o Jada Toys, hein? A Amazing Yamaguchi tá indo bem, hein? Tô gostando de ver, ó, até com troquinha de rosto, cabelo todo bonito. Então, olha, gente, fala aí se você não tem um cabeleireiro aí na sua cidade que não tem um cabelo desse jeito. Toda cidade tem um cabeleireiro com esse cabelo aí. Olha que coisa linda, velho. Os braços estilo Popeye, bem legal, hein? Ó, os effects. Cara, é impressionante que assim, se eu mostrasse essa figura sem falar que é da Revoltech, passa como outra linha normal, né, cara? Tipo, porque não parece Revoltech. Legal, cara, essa variedade aí da linha. Tô ficando fã de Revoltech. Olha só que lindo, mano. Os effects muito legais. Aqui eles sempre fazendo essa sacanagem, né? Eles colocam a base no furico do personagem. Olha, mano, esse effect. Aí, ó, Marvel Legends aprende a fazer uns effects assim, mano. Olha que lindo, velho. Dando um soco no Ryu.
bonito pra caramba. E aqui todos os acessórios que vem com todas essas mãozinhas, vem com uma DLC do Ryu chorando, aqui bonitinha, os rostinhos, olha só que muito bem feitos, e os efeitos maravilhosos. É realmente Amazing Yamaguchi surpreendendo com esse tipo de figura, achei genial. Vamos agora para SH Figuarts, que trouxe para nós um teaserzinho de algo que os fãs de Dragon Ball sempre esperaram, que é a transformação do Vegeta em Super Saiyajin 3. Pois é, tudo bem, ele se transforma na versão Mini Vegeta, que é do novo anime Dragon Ball Daima, mas meu, achei linda assim, é uma transformação que todo mundo esperava, era uma transformação que faltava ali na história do Vegeta, e aí finalmente o nosso calvo favorito conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3. Achei interessante, achei bem bonita essa figura, só temos essa imagem, mas o que eu quero trazer pra vocês de SH Figuarts é algo que me surpreendeu demais, que foi isso aqui, cara. Figuras da nova animação, do novo anime, sei lá, do Senhor dos Anéis, chamado The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Não sei falar. Rohirrim. Dane-se. Olha só que linda, nós temos aí a personagem Hera, que vai custar R$ 79,99. E, gente, eu tô impressionado com esse rosto. Eu tô impressionado com a qualidade dessa figura. É linda. Olha isso, cara. A quantidade de detalhes que tem, a cor utilizada, esse fosco lindíssimo. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro figura com pintura fosca. Não sei porquê. Eu acho que tira a característica de brinquedo, sabe? Eu não sei explicar. Mas olha que linda, mano. Realmente bonita demais. Olha a quantidade de pose que faz. Olha o detalhe da caneleira. Eu achei magnífica essa figura, hein? Bonita demais. E nós temos o personagem Wolf, que vai custar também R$ 79. Muito bonito também. Olha esse rosto, que coisa fenomenal. Gente, que figuras sensacionais da SH Figuarts aí, dessa nova animação aí do Senhor dos Anéis. Olha, gente, eu tô impressionado mesmo. Tô impressionado com a qualidade de escultura, de pintura dessas figuras. Achei realmente linda demais, ó. Parece um personagem do One Piece, normal. Bonita, hein? Lindo demais. Então, pra quem quiser, essas duas figuras vão custar $79 cada uma, ou seja, um pouquinho salgado, mas provavelmente a licença de Senhor dos Anéis deve ser cara. Então tá aí essas três novidades bacanas aí da SH Figuarts. Agora vamos para a Mythic Legion, que trouxe pra nós, mano do céu, umas figuras que são... Ai, meu Deus do céu. São realmente maravilhosas. Eu não vou lembrar o nome delas, nem anotei, mas essas figuras aí, elas custam entre 50 a 100 dólares, então depende aí da variedade da figura. Olha que coisa linda, gente, eu acho essas figuras da Mythic Legion simplesmente maravilhosas. Eu tive a oportunidade de fazer um review de uma figura do Mythic Legion aqui no canal, graças ao Primo Dido, vou deixar o card aí pra vocês assistirem depois, e a qualidade é impressionante. Olha esse dragão, que lindo, que coisa linda, gente. Tem uma mistura meio indígena com cultura chinesa. É fenomenal. A quantidade de detalhes, as pinturas, olha a quantidade de acessórios, que legal. Olha só o detalhe desse cajado aqui com essa garra de monstro aqui, de dragão. Gente, é lindo, lindo demais. De verdade. Aí nós temos esse personagem aqui, que também não vou lembrar o nome, que lembra muito Gugu Matz, que é o deus da criação maia, que é simplesmente linda. Essa figura tá sensacional. Olha que coisa fenomenal. Maravilhoso. Olha isso, gente, a qualidade disso. As penas. Mano, tô impressionado com essas figuras. Ó, maravilhoso. Aí temos esse soldado meio romano aqui. Olha que coisa... Mano, olha os detalhes disso. Mythic Legion realmente é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi de colecionismo. É muito boa, porque ele mistura muitos detalhes de escultura, mistura paninho, então tem muitas figuras que tem coisas de pano, e mistura articulações, então assim, é quase beira a perfeição. Pena que são caras, né? Pena que são muito caras e um pouco inacessíveis. Mas essa figura aqui é maravilhosa. Aí você fala, mas só tem essa cabeça aqui com o rosto de leão? Não, olha aqui, ó, cabecinha do cara aqui, bonitinha. O escudo, olha que lindo, gente. Mano, é tudo muito detalhado. E aqui todos os rostinhos que vem. Olha só, então você pode colocar ele sem a máscara do leão. Basta substituir aqui. Olha essa ombreira, gente, romana, que linda. É, pessoal, maravilhosa. Temos mais, olha isso, gente. Que coisa fenomenal. Cara, agora que eu reparei que é o gênio da lâmpada, ó. Tipo, saindo da lampadinha aqui. Muito bom esse efeito. Olha isso, velho. Mas aí você pode colocar ele com pernas também.
que coisa fenomenal. É impressionante, olha a qualidade desse rosto, a qualidade dos acessórios. Não é à toa que é caro, né? Porque realmente vale cada centavo. E esse aqui, ai meu Deus, esse aqui tá lindo. Sério. Meu, é impressionante. Cada vez que você olha pra essa figura, você vê um detalhe novo. Eu não tinha reparado, por exemplo, nesses negócios aqui com o rosto de águia. Lindo demais. Olha isso, velho. Olha que coisa fenomenal. Gente, olha esse martelo. Cara, é impressionante. É impressionante. Tô sem palavras. E a quantidade de rosto que vem... Mano, esse martelo aqui... é lindo, mano. Só esse martelo acho que é o preço de um Marvel Legends normal. Olha, muito louco esse Simba boladão, hein? E ainda temos mais um lobo, que é também sensacional, igualmente sensacional. Velho, olha isso, mano. Como que pode uma empresa fazer algo de tão boa qualidade e um preço que é mais barato que uma Mafex, né? Ou quase igual uma Mafex. Eu, particularmente, acho isso sensacional. É uma linha que valeria a pena colecionar, mas infelizmente para trazer para o Brasil é muito complicado. Então tá aí para vocês se deliciarem com essas figuras maravilhosas da Mythic Legion anunciadas aí no começo do ano. E vamos finalizar com Tartarugas Ninja, uma figura que já tinha sido mostrada em algumas convenções ali, San Diego Comic Con, New York Comic Con, mas agora a NECA trouxe as imagens oficiais de uma figura muito curiosa. Eu particularmente não li as histórias da Art Comics, mas é um personagem da Art Comics que é o Krang Destruidor, ou Destruidor Krang, ou Krang Shredders. Olha que coisa legal essa figura. E o legal é que assim, você pode comprar essa figura e você vai ter dois personagens, o Krang e o Destruidor, porque ele vem com o rostinho do Destruidor. Mas a qualidade de NECA, assim, de shade, é impressionante, né, cara? A pintura da NECA é maravilhosa. E aqui os acessórios que vem com bonsai, olha que bonitinho. Vem com várias mãozinhas e ainda vem com o rostinho do Destruidor e uma arma aqui bem legal. E é, logicamente, o Krang aqui numa pose muito da hora. Olha que sensacional. Aí você fala, figura sem graça, né? Não, não é não, cara. Tartarugas Ninja não tem nada de sem graça. Olha que linda, mano. E como eu falei, né? Às vezes quem perdeu o Destruidor da NECA pode pegar esse personagem aqui e colocar ali de boa. E aí você coloca o Krang ainda no ombrinho dele. Cara, sensacional, hein? Bonita. Ó, aqui ele com o Slash, que tem review aqui no canal. Bem bonita, hein? Olha. Cara, figura bonitona. Gostei. Eu teria essa figura na minha coleção. Como eu falei pra vocês, eu não li nada da Art Comics. Parece que vai ser publicada no Brasil a partir desse ano. Mas confesso que eu me interessei bastante. Então é isso, finalizamos o primeiro vídeo de novidades da semana aqui no canal. Então já agradeço pra quem assistiu até aqui. E vamos ver, né, se o Dan, o Dwight, o Todd McFarlane voltam de férias logo pra trazer anúncios aí pra gente. E lembrando que esse ano a gente tem coisas muito bacanas de Marvel Legends. Parece que vão ter 4 novidades dentro da linha Marvel Legends aí que vão ser anunciadas em fevereiro ou março. E, logicamente trarei aqui pra vocês, não em primeira mão, não em segunda mão, talvez em 15ª mão, mas eu arrisco dizer aí que vamos ter inovações em articulações ou acessórios, talvez até em pintura. Vamos aguardar, vamos ver o que vai ser aí de surpresa pra 2025, certo? Então a gente começa esse ano aqui muito bem. Vejo vocês no próximo sábado. Um bom resto de férias pra quem está de férias, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana, um bom final de semana e tchau, tchau.